Nós queremos saudar a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos aqui reunidos, né? Mesmo que de forma online, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Helder pelo convite que me fez. É sempre uma alegria poder abrir a palavra do Senhor e apresentar, né, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, pastor Helder. Um grande abraço a todos os irmãos aí de Tupã e região. Queridos, nós vamos, como texto base, ler o primeiro livro dos Reis, o capítulo 19, os versículos 1 em diante. Eu vou ler aqui vários versículos. Pelo menos, se você não gostar do sermão, né, lê a Bíblia e vai se sentir alimentado. Primeiro Reis 19, os versículos 1 em diante, uma história bastante conhecida, mas eu quero tirar algumas lições práticas para a nossa vida nessa manhã. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi para o deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu. Bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso para o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei da Síria, o rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zazaf, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que aqueles que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vejam bem, queridos, vamos relembrar aqui o contexto dessa história. Um pouco antes,
O profeta tinha enfrentado todos os profetas de Baal. É uma história maravilhosa, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma das que nós mais contamos, inclusive, para os nossos filhos. Eliseu ali, então, Elias havia enfrentado, então, os profetas de Baal, saiu-se vencedor pelo poder de Deus. Ele fez um apelo para que o povo se chegasse a ele, se chegasse ao Senhor. Nós diríamos, com toda certeza, que era um homem vitorioso, um profeta temente a Deus e abençoado por Deus. Mas agora, o profeta Elias, ameaçado, jurado de morte, ele, preocupado, fugiu. E sentiu-se tão deprimido, tão sozinho, que ele caminhou pelo deserto, deitou-se embaixo de uma árvore, pegou no sono, acordou, o anjo conversou com ele, ele se alimentou, voltou a dormir. Ele entrou numa profunda depressão, uma profunda tristeza. Chegou a ponto de pedir a morte. Não tinha mais vontade de viver. Às vezes é difícil entendermos como que um homem, vitorioso como o profeta, passou por uma situação como essa. Mas é fato, queridos. E eu louvo a Deus que a Bíblia não esconde os defeitos, os pecados, os problemas, as lutas que os seus personagens enfrentaram. Embora fosse um homem temente a Deus, um homem consagrado ao Senhor, a ponto de achar que só ele havia sobrado em Israel, ele era o único, segundo ele mesmo, que temia o Senhor. É fato que mesmo homens tementes ao Senhor podem passar, sim, por dificuldades, passar por problemas, por momentos de depressão. E nós somos assim. Há dias em que nós acordamos que parece que está tudo certo, está tudo bem, estamos entusiasmados, estamos animados, temos certeza que será um dia maravilhoso, um dia vitorioso, mas há outras ocasiões em que nós vamos nos deitar deprimidos, tristes, às vezes mal conseguimos dormir à noite, dormimos tristes, acordamos deprimidos, a fé começa a fraquejar, começamos a perder a esperança. E, queridos, a Bíblia mostra que os seus personagens, os homens e mulheres tementes a Deus, passaram por situações como essa. Infelizmente faz parte da natureza humana pecaminosa. Eu sei que muitos de nós, especialmente nesse momento de crise que o mundo enfrenta, dada a pandemia, muitos de nós temos, quem sabe, enfrentar momentos de tristeza, de solidão, de dúvida, de angústia. O que vai acontecer no futuro? Muitos se preocupando em relação ao trabalho, em relação à vida espiritual, quase que diariamente, quase que diariamente, a cada quase 30 minutos ou uma hora, alguém me manda uma mensagem ou telefona perguntando: Pastor Mota, quando é que as igrejas serão abertas novamente? Estou com saudades da igreja. Por um lado, isso é muito bom, queridos, porque muitos de nós, quando tínhamos a oportunidade de irmos à igreja às quartas, sábados e domingos, muitas vezes era só esfriar um pouquinho, era só garoar um pouquinho, que nós não saímos de casa. Até interessante que alguns dias atrás eu conversei com um irmão, é um bom amigo meu, eu tenho liberdade com ele, então eu, sem faltar com respeito, falei com amor e com carinho. Ele disse: Pastor Mota, quando é que nós vamos voltar para a igreja? Eu disse: meu irmão, quando a igreja estava aberta você não ia. Você não ia às quartas-feiras, não ia aos domingos, aos sábados você escolhia em qual igreja você iria, escolhia quem era o pregador. Se o pregador não era do seu agrado, você nem ia à igreja, ficava em casa vendo televisão, assistindo a Novo Tempo. Então, queridos, às vezes uma situação como essa é importante para nós, porque nos faz avaliar um pouco mais a nossa vida, de onde nós viemos, onde estamos, para onde estamos indo. E eu fico feliz realmente quando Deus permite que passemos por situações como essa, porque, como eu disse, é a oportunidade de avaliarmos um pouco mais a nossa vida, especialmente a vida espiritual. E eu sei que esse momento pode, em alguns casos, inclusive, complicar uma situação psicológica, uma situação de depressão, de angústia. Eu, a semana passada, estava olhando alguns dados estatísticos e apresentei esses dados no sábado pela manhã, quando preguei ali para a igreja de Tuverá. Eu fiz um sermão sobre Salomão e na introdução mostrei alguns dados interessantes. Esses dados não são dessa semana, são da semana passada. Mas vejam como algumas pessoas que estão angustiadas, estão preocupadas, elas tentam encontrar solução no lugar errado.
tenta encontrar solução fora de Deus. Eu tenho uma lista enorme aqui de alguns dados estatísticos. Nós temos ouvido tantas coisas ruins, não é, nas últimas semanas. Eu não quero trazer mais dados negativos, mas é só para nós pensarmos um pouquinho. Como pessoas que têm um vazio interior, buscam preencher esse vazio da maneira errada, de formas erradas. Também não quero que esses dados estatísticos minimizar o problema do coronavírus, né, da Covid-19. Por favor. Porque a gente mostra alguns dados e as pessoas dizem, então essa doença não é tão grave. A doença é grave, sim. Muitas pessoas têm morrido, nós precisamos nos cuidar. Mas vejam só, dados do dia 7 de maio. Dados, portanto, da semana passada. Quinta da semana passada. Até o dia 7, queridos, esse ano, são dados desse ano, tá? 2020, até o dia 7 de maio. 1.746.000 pessoas morreram vítimas de doenças causadas pelo tabagismo. Então, pessoas que procuraram no tabaco a solução para os seus problemas, né? Fruto do uso do cigarro, o vício do tabagismo, quase que 1.750.000 pessoas morreram. 873.590 pessoas haviam morrido até o dia 7 de maio vítimas do alcoolismo. 587.162 pessoas morreram vítimas do HIV. De fato, a AIDS não mata, né? O HIV destrói o sistema imunológico, a pessoa morre normalmente de pneumonia dupla ou de infecção generalizada. Mas vítimas aqui do HIV, da AIDS, 587.000 pessoas morreram, queridos. À época, o dobro de pessoas que haviam morrido até o dia 7 de maio de coronavírus. 14.849.000 abortos foram praticados, foram cometidos, né? Pasmem, quase 15 milhões de abortos, isso no dia 7 de maio desse ano. E um dado terrível, 374.552 pessoas cometeram suicídio esse ano até o dia 7 de maio. Se você acessar o site Worldometer, que traz dados atualizados a cada segundo, muito provavelmente a essa altura, quase 400.000 pessoas esse ano cometeram suicídio. Por quê, queridos? Por que esses dados terríveis? Porque as pessoas procuram encontrar solução fora de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Por incrível que pareça, o profeta passou por uma situação como essa. Mesmo temente a Deus, ele profundamente deprimido, pensou, não é? Pediu, orou para que Deus tirasse sua vida. Ora, é melhor morrer do que viver assim. Eu sou a única pessoa zelosa aqui em Israel. Eu sou a única pessoa temente a Deus. E é interessante como alguns de nós pensamos assim. Até no contexto de um outro sermão, eu uso a seguinte ilustração. Imagine, por exemplo, que um anjo aparecesse para você. De fato, né? Para o profeta Elias, o anjo apareceu, conversou com ele. Mas imagine, por hipótese, que um anjo aparecesse para você à noite, né? E conversando com você, dissesse o seguinte: olha, Deus está dizendo que na igreja de Tupã, ou no distrito de Tupã, só há 2 pessoas salvas. Apenas uma hipótese. O anjo diria para você que em Tupã, ou no distrito de Tupã, ou na região de Tupã, só há 2 pessoas salvas. Provavelmente a sua reação seria a seguinte: quem será que é a outra pessoa, né? Quem será que é o outro? Porque eu estou salvo. Quem será que é a segunda pessoa salva? Queridos, é óbvio, é importante crermos na salvação individual. Mas nós muitas vezes pensamos assim: não, eu estou salvo e está todo mundo perdido. Elias pensou assim: eu sou a única pessoa fiel. Eu sou a única pessoa consagrada. Quando, na verdade, depois o Senhor disse para ele que pelo menos mais 7.000 pessoas, né, eram iguais ou melhores do que ele. Não haviam se prostrado diante de Baal. Então, queridos,
nós precisamos entender o seguinte: há momentos de lutas, há momentos de dificuldades, há momentos em que nós achamos que não vale nem a pena viver. E quem sabe eu falo para alguém agora que já pensou em desistir de tudo. Pensou em desistir dos estudos, do casamento, do trabalho. Quem sabe eu falo para alguém agora que até pensou em desistir, né, da própria vida. Quem sabe alguém que nesse momento vive numa situação como a de Elias, né, um momento de caverna. Porque ele atravessou o deserto, aí se escondeu numa caverna. Quem sabe você e eu estejamos enfrentando um momento como esse. Um momento de caverna. Um momento onde estamos aí escondidos, tentando até fugir da presença do Senhor. O que nós precisamos fazer, queridos? Nós precisamos entender que Deus está conosco em todas as circunstâncias. É a nossa maior tentação. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, mas a nossa maior luta, a nossa maior tentação, muitas vezes, é a tentação de desistir de lutar, abandonar a batalha. Olha, se eu abandonar a luta, se eu abandonar a batalha, se eu deixar, se eu deixar de lutar, se eu perder a esperança, aí pouca solução há para mim e para você. Eu preciso ter certeza absoluta. Como diz o profeta Jeremias, ali em Lamentações, né, o capítulo 3, eu quero trazer à mente aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a razão pelas quais nós não somos, né, consumidos. Nós não podemos perder a esperança. Ah, pastor, mas a situação é muito difícil, eu estou preocupado com a crise, eu estou preocupado com a minha vida espiritual, eu estou com saudades da igreja, esse distanciamento social tem afetado muito a minha vida psicológica. Vejam bem, queridos, vamos tentar relembrar um pouquinho o princípio, os primórdios do cristianismo. Ora, por 300 anos, por praticamente 3 séculos, a igreja cristã viveu mais ou menos como nós vivemos hoje. Uma situação pior, né? Porque eles realmente corriam risco, né, de morte se o imperador soubesse que eles estavam reunidos cultuando a Deus. É lógico que não havia tanto distanciamento social, porque as famílias poderiam se reunir, mas por 300 anos a igreja foi perseguida, em algumas poucas ocasiões ela foi tolerada. Até o ano 313, quando Constantino converteu-se, entre aspas, né, para o cristianismo. Constantino, vocês conhecem a história, ele estava numa batalha, ele teria visto, segundo a tradição católica, ele teria visto uma cruz, né, ele teve uma visão, teria visto uma cruz e ouviu uma voz que lhe disse, com esse símbolo vencerás. O símbolo, então, era a cruz de Cristo. Ele foi para a batalha, de fato venceu a batalha, e depois ele, meses depois, fez um edito, o Edito de Milão, em 313, dando liberdade religiosa para os cristãos. Em 313, Constantino não fez do cristianismo a igreja oficial do Estado. O cristianismo só se tornou a religião oficial de Roma alguns anos depois, no ano 380, quando no outro edito, o Edito de Tessalônica, o cristianismo então passou a ser a igreja oficial. Mas até o ano 313, depois de Cristo, obviamente, os cristãos não gozavam de liberdade religiosa. Eles não tinham liberdade para cultuar. Eles se escondiam nas casas. Quem sabe cantavam baixinho alguns hinos para o Senhor, estavam ali escondidos. Numa situação pior do que essa que nós enfrentamos hoje, por 3 séculos. E por incrível que pareça, queridos, esses 3 séculos foram os três séculos de maior crescimento do cristianismo. A igreja perseguida cresceu e cresceu assustadoramente. Nós podemos também usar esse momento, através de mídias sociais, né, e outras formas, de fazermos com que a igreja continue crescendo, sim, para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós temos que relembrar o passado do cristianismo para entendermos que a igreja já enfrentou situações piores do que essa, e você, como adventista do sétimo dia, sabe que no futuro muito próximo nos será tirada a liberdade religiosa. Hoje, apesar da situação que nós vivemos, de distanciamento social, nós ainda temos liberdade para cultuar. Temos liberdade para estarmos na internet agora falando a respeito do Senhor.
Direito esse que no futuro muito próximo, vocês conhecem bem, né, as profecias bíblicas, no futuro próximo, até esse direito que nós temos agora, de falarmos a respeito do Senhor através de uma transmissão via Facebook e outras mídias sociais, até esse direito nos vai ser tirado. Achando que algumas situações em alguns lugares do planeta, Facebook e outras mídias sociais estão derrubando algumas transmissões, né, cristãs. Então, queridos, eu tenho que estar preparado para o dia de hoje e para um futuro que provavelmente será pior do que esse. Porque a tendência é que as coisas piorem. Então, eu não posso me esconder na caverna. Eu não posso me deixar abater pela situação. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando muitos problemas. Olha, queridos, todos os personagens bíblicos enfrentaram problemas e tiveram problemas. Vamos lembrar de alguns aqui, vai? Dá para citar todos, né? Mas vamos lembrar dos mais conhecidos. Bom, Moisés era gago, que era um problema para quem precisaria, né, libertar o povo de Deus. A gagueira, com certeza, era um obstáculo. Além do fato de ele ser um homicida, né? Havia tirado a vida de uma outra pessoa. Tinha problemas? Tinha problemas. Davi, adúltero e homicida, cometeu pecados terríveis. Sara e Abraão eram velhos demais. Como é que eles poderiam ter filhos? Pedro e os apóstolos, em algumas ocasiões, tiveram medo de morrer. Lázaro estava morto. A armadura era muito grande para Davi. Davi não tinha como usar a armadura de Saul. Outro problema que ele enfrentou. Noé era chegado numa birita, parece, né? Porque ele saiu da arca, plantou vinhas ali, e assim que pôde, ele, né, preparou um vinhozinho ali e encheu a cara. Então, pare para quantos personagens bíblicos, né? Jonas, um covarde, fugiu porque sabia que Deus provavelmente perdoaria aquele povo. Ele era preconceituoso e covarde. Pense, todos os personagens bíblicos enfrentaram problemas, tiveram dificuldades, e Deus usou a cada um deles, por um simples fato, queridos. Por que Deus usa pessoas com problemas? Porque são as únicas pessoas que Ele pode usar. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E veja, o profeta Elias aqui, ele repetiu 2 vezes a mesma desculpa. Uma oração decorada. Ó Senhor Deus, eu tenho sido muito zeloso pela causa, eu tenho sido muito zeloso para com o Senhor. Só eu sobrei, né? Só eu sou o único remanescente, só eu sou fiel ao Senhor. Ele repetiu a mesma oração 2 vezes. E Deus se revelou a ele, não no vento impetuoso, não no fogo, não no terremoto, mas uma brisa suave. A voz do Senhor veio de uma forma suave. Sabe, queridos, quem sabe esse momento de distanciamento social, alguns eu sei que nem estão conseguindo colocar isso em prática, mas quem sabe se não é um momento também para pararmos, para ouvirmos um pouco mais a voz do Senhor. Sabe, no dia a dia, na agitação do dia a dia, correria para cima e para baixo, são tantas vozes, né? A televisão ligada o tempo todo, os colegas de trabalho falam muito, a sogra fala mais ainda, o pastor Mota fala mais ainda. São tantos ruídos, sabe? Tanto barulho ao nosso redor. Quem sabe nesse momento, né, de solidão que nós estamos vivendo, quem sabe é um momento que nós entramos no nosso quarto, ficamos um tempo em oração, em silêncio. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu estava no 4º ano de teologia, então lá se vão quase 40 anos, 36 para 37 anos. Eu me lembro que o Dr. Modesto Marques, de saudosa memória, um grande professor, um homem temente a Deus, muito duro, na verdade, né? Um pastor da velha guarda, mas muito querido, ele era muito firme nos princípios. E eu me lembro que numa aula de arqueologia, em determinado momento da aula, ele pegou ali o giz, colocou o giz de lado, olhou para a classe e disse uma frase que não tinha absolutamente nada a ver com o sermão. Uma frase que não tinha nada a ver com a aula, não é?
Ele disse o seguinte: olha, as pessoas não gostam do silêncio. Alguém pode pensar que a classe estava fazendo algum ruído, mas não estava não, porque ninguém fazia barulho na aula do Dr. Modesto, né? Então, ele parou, a aula estava, né, transcorrendo normalmente, ele colocou o giz ali, olhou para trás e disse: olha, sabe por que as pessoas não gostam do silêncio? Porque em silêncio nós podemos ouvir a voz de Deus. E a maioria das pessoas não quer ouvir a voz de Deus. Vejam, Elias não ouviu a voz de Deus, não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no vento impetuoso, estava no silêncio, uma brisa suave. Sabe, aproveite esses momentos, tente ficar em silêncio, sabe? Desliga a televisão, fique em silêncio no seu quarto. E eu tenho certeza absoluta que você ouvirá a voz de Deus. Mas nós, muitas vezes, não queremos ouvir. Porque ao ouvirmos a voz do Senhor, Ele com certeza vai mostrar qual é a nossa verdadeira situação espiritual. Porque diante do Senhor, nós nos vemos de verdade como nós somos, né? As nossas máscaras caem. É muito fácil, né? Na igreja, na vizinhança, mesmo em casa, usarmos máscaras. E alguns usam tantas máscaras que já perderam a própria identidade, não sabem quem são, né? No trabalho usam uma máscara, na igreja usam uma outra máscara, em casa usam uma outra máscara, uma terceira, uma quarta máscara. Já ouviu frases como essa? Olha, no trabalho ele é maravilhoso, mas quando ele coloca os pés em casa, outras pessoas são assim. Na igreja vende uma ideia de uma pessoa cristã, uma pessoa maravilhosa, mas quando coloca os pés em casa, eu me lembro, há muito tempo atrás, eu era teologando, era seminarista ainda. Eu estava no primeiro ano. Eu estava comportando numa cidade, em algum lugar do Brasil, não vou dizer o nome da cidade, para não tentar identificar quem era o pastor na época. Mas há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, eu comportava numa cidade, em algum lugar do Brasil, e ao sábado, obviamente, no sábado eu fui à igreja, obviamente, o pastor pregou, fez um belíssimo sermão maravilhoso, nunca mais esqueci aquele sermão, e a saída o pastor me convidou para almoçar na casa dele. Olha, um privilégio muito grande, já tinha ouvido a palavra do Senhor, e agora o privilégio, né, de ser convidado pelo próprio pastor para almoçar em sua casa. Saímos ali, entramos no carro do pastor, ele, a esposa, os filhos, mas ao entrar no automóvel já percebi que tinha alguma coisa diferente. O pastor já fechou um pouco a cara, já não estava muito falante não, e a hora que ele chegou em casa, o cachorro veio, né, latindo, abandonou a cauda, né, todo feliz, o pastor já deu um chute no cachorro, já disse uma palavra meio grossa para a esposa, para os filhos. Eu fiquei muito constrangido na época, me lembro bem da situação, uma experiência banal, mas só para exemplificar quando, muitas vezes, nós somos uma pessoa na igreja e outra completamente diferente em casa. Agora, diante do Senhor, queridos, ninguém pode usar máscaras. Diante do Senhor, nós estamos nus. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe quais são os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos. Ele conhece cada cantinho sujo do nosso coração, as teias que há nos cantos do nosso coração. Ele nos vê como nós realmente somos. Mas eu tenho uma boa nova, não fique preocupado com isso não. Porque o Senhor Deus nos conhece 100%. Ele sabe exatamente quem nós somos e ainda assim nos ama. É provável que se as pessoas da igreja, aí de Tupã e região, soubessem os nossos pecados acariciados, os nossos medos, os nossos traumas, se eles de fato nos conhecessem como nós somos, talvez eles perdessem o respeito e a admiração que têm, né, por você e por mim. Talvez se os seus familiares soubessem exatamente quem você é, se seus colegas de trabalho soubessem de fato quem você é, talvez eles deixassem de nos amar, de nos respeitar. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque o Senhor Deus é a única pessoa que me conhece 100%. O Senhor Deus é a única pessoa que sabe exatamente quem eu sou. E ainda assim me ama. É algo extraordinário. Pessoas me amarem,
Eu até entendo, elas não me conhecem, pensam que me conhecem. O que eu não consigo entender é como alguém perfeito, como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, me conhecendo 100%, conhecendo tudo o que eu fiz de errado, tudo que eu sofro, todos os meus medos e traumas, ele ainda assim me ama. E quando eu estiver um dia no céu com o Senhor Jesus, 1000 anos no céu, depois a vida eterna aqui nesse planeta transformado pelo Senhor, após o milênio, uma das coisas, ou talvez a primeira coisa, quando eu tiver chance de conversar pessoalmente com o Senhor Jesus, a primeira coisa que eu quero perguntar para ele é: Senhor Jesus, a troco do que o Senhor amou um porcaria como eu? A troco do que o Senhor morreu por alguém como eu? Por que o Senhor continuou me amando incondicionalmente? Então, sabe, não tenha medo de ficar sozinho com Deus, não. Fique em silêncio. Ore ao Senhor. Ah, pastor, eu tenho orado, mas ele não tem respondido. Não, ele respondeu sim. É você que não parou para ouvir a resposta. Fique em silêncio. Pare para ouvir a voz do Senhor. Talvez ele te diga algumas coisas que você não vai gostar a princípio, não. Talvez ele mostre algumas coisas que você precisa mudar urgentemente. Mas entenda que ele quer o melhor para você e para mim. Elias enfrentou um momento difícil, de tristeza, de depressão, pensou inclusive em suicídio, pediu que Deus lhe tirasse a vida, mas o Senhor reencontra, não é, o profeta, vai até onde o profeta está e chama o profeta para que saia da caverna. Sabe, meu amado irmão, saia da caverna, saia do luto, do sofrimento, da dor. Deixe as coisas que ficaram para trás, como diz o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Olhe para frente. O inimigo tem algumas estratégias para tentar nos amarrar ao passado, aos momentos tristes, aos momentos difíceis. Sabe, às vezes nós olhamos para o nosso passado e vemos os problemas, os pecados, as dificuldades. Há muitas pessoas, quem sabe algumas para quem eu estou me dirigindo agora, que estão ainda amarrados ao passado. Sei que isso é um termo pentecostal, né? Está amarrado, mas aqui no contexto o termo está correto. Há pessoas que estão amarradas ao passado, um passado próximo, um passado distante, por pecados que sofreram no passado, por dificuldades que enfrentaram no passado, por decisões errôneas que tomaram no passado. Sabe, queridos, o diabo olha para o passado e vê os meus pecados. Eu muitas vezes olho para o passado e vejo os meus pecados. Mas é uma boa nova. O Senhor Jesus olha para o passado e vê a cruz. O Senhor Jesus olha para o passado e vê a cruz. Ele se lembra do dia que, por amor a você, por amor a mim, ele derramou seu precioso sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É lógico, no mundo tereis aflições, teremos problemas e dificuldades, mas o Senhor Jesus venceu o mundo, venceu inclusive a morte. Para o Senhor Jesus, nem a morte é problema. Há uma frase que eu cito em vários sermões. Vocês de Tupã e região que já me ouviram pregar várias vezes, com certeza alguns de vocês já ouviram essa frase 2 ou 3 vezes. Vou repeti-la agora. É uma frase que um velho pastor me ensinou. E de alguma forma ajudou muito a minha vida. E eu sempre relembro essa frase. Então eu não me canso de repeti-la, porque se ajudou a mim, provavelmente ajudará você também. Não fique amarrado ao passado, não. Sempre que o diabo vier mostrar o seu passado, mostre o futuro dele. Repito a frase. Sempre que o diabo vier mostrar o seu passado, mostre o futuro dele. O meu passado, o Senhor Jesus já perdoou, já esqueceu, deixando as coisas que para trás ficam. E o meu futuro é glorioso. Sabe, queridos, não fique assustado com o que eu vou dizer agora, não. É lógico, nós estamos orando pela cura, para que alguém encontre a vacina, encontre aí, um remédio para o coronavírus. Estamos esperando que a ciência encontre uma solução.
Mas, de fato, às vezes eu tenho inclusive dúvidas. Será que não era melhor piorar de vez mesmo? Será que não era melhor que essa crise se aprofunde ainda mais? Eu tenho medo, queridos, eu tenho medo dessa crise passar e você e eu voltarmos a sermos o que éramos antes. Sabe por quê? O susto passa. O medo passa. As igrejas serão abertas, voltaremos para a igreja, uma grande festa, uma semana, 2 ou 3, depois tudo volta a ser como antes. Às vezes eu penso que seria até melhor que as coisas de fato piorassem de vez, para que nós tenhamos certeza absoluta que o Senhor Jesus está às portas, porque o meu futuro é um futuro glorioso. Eu estou cansado aqui desse mundo. Então, o meu passado, o Senhor Jesus já perdoou e esqueceu. O meu futuro é um futuro glorioso, ao lado do Senhor Jesus, morando com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Sempre que o diabo vier mostrar o seu passado, mostre o futuro dele. Porque o futuro dele é a morte eterna. Um dia o inimigo será destruído. O lago de fogo foi preparado, para o diabo e para os seus anjos. O lago de fogo não foi preparado para você e para mim. O lago de fogo não foi preparado para os seres humanos. O lago de fogo foi preparado exclusivamente para Satanás e os seus anjos. Infelizmente, pessoas que preferirem tomar decisões erradas ao lado do inimigo farão companhia, ao diabo e aos seus anjos nesse terrível lago de fogo. Mas o nosso destino, queridos, para nós que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, é a vida eterna. Num lugar onde não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Eu não posso perder a esperança. Aliás, eu tenho dito isso em cerimônias fúnebres. Fala-se muito esperança, 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 e eu estou falando de esperança aqui. Mas eu quero até aprofundar um pouco mais essa ideia. Eu tenho muito mais do que esperança. Eu tenho certeza absoluta de que acima desse mundo mal, o Senhor preparou um lugar para cada um de nós. E brevemente Ele virá nos buscar para morarmos com Ele para todo sempre. Você vive nesse momento uma fase de depressão, de tristeza, está pensando em desistir de tudo, está pensando em abandonar o casamento, pensando em abandonar os estudos, quem sabe um momento tão difícil, tão triste, que está pensando em tirar a própria vida. Entenda uma coisa, queridos, alguns dados estatísticos dizem que muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que jamais de fato ocorrerão em nossa vida. Mais do que isso, alguns estudiosos, e não me perguntem qual foi o critério que eles usaram para chegar a essa conclusão, mas vários estudiosos dizem o seguinte, que pelo menos 60% das nossas preocupações, dos nossos medos, nunca ocorrerão. Ou seja, muitas vezes estamos ansiosos, preocupados, deprimidos, pensando em problemas que poderão ocorrer no futuro. E muito provavelmente, 60% dos medos que nós temos, das preocupações que nós temos, nunca irão nos atingir. Então notem, nesse curto discurso aqui, eu já ajudei você a resolver 60% dos seus problemas. 60% dos problemas que nós imaginamos, eles simplesmente não existem. Nós criamos em nossa mente. E sofremos por coisas que, de fato, não existem, ou se existem, jamais ocorrerão em nossa vida. Um outro dado importante é o seguinte, algo em torno de 30% dos problemas que nós enfrentamos, não dá para fugir deles. Então, quer você queira, quer você não queira, você terá que passar por algumas dificuldades. Então, por que eu vou me preocupar antes? Por que eu vou sofrer antes? Se em algum momento eu sei que terei que passar por aquilo. Então, 60% dos seus problemas jamais ocorrerão. E pelo menos 30% deles, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que simplesmente, guiado pelo poder de Deus, aceitar e pelo seu poder atravessar a situação. Mais ou menos 10% dos problemas
é que nós temos ainda alguma liberdade para resolvê-los. Então, deixe a ansiedade de lado, a tristeza, o medo, essa depressão. Entenda que o Senhor Deus está ao seu lado agora, para te fazer uma pessoa vitoriosa, uma pessoa feliz. Eu creio sinceramente que cristianismo é uma vida melhor hoje. Eu creio que ser cristão é ter sim uma vida melhor hoje, com problemas, com dificuldades, com lutas, sim. Porque nós vivemos nesse mundo mal. Mas ser cristão é ter sim uma vida melhor hoje, na certeza absoluta de que brevemente nós teremos então a vida eterna. Eu já enfrentei vários problemas na minha vida, vocês conhecem. Muitos já ouviram meu testemunho, como eu fiquei fora dos caminhos do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, tomei decisões erradas, e em algum momento da minha vida eu também estive tão deprimido, tão triste, que eu pensei também em tirar minha própria vida. Alguns já ouviram o testemunho, não vou contar agora. Mas num momento difícil, onde eu estava no fundo do poço, o Senhor Jesus foi lá, no fundo do poço onde eu estava, sujo, maltrapilho, fedido, envolvido com um monte de coisas que não prestavam, que não prestam até hoje, né? Eu abandonei essas coisas, mas coisas que só estavam me levando direto para a morte e morte eterna. Mas o Senhor Jesus foi no fundo do poço onde eu estava, me chamou pelo nome, me resgatou, me trouxe de volta para a vida. Disse: Roberto, saia da caverna, saia da escuridão, saia desse momento triste, de depressão, de luta, saia. Eu tenho uma vida melhor para você que fora da caverna. É o apelo que ele faz para você hoje, querido. Saia da caverna. Deixe esse momento difícil. Se apegue ao Senhor, na certeza absoluta de que Ele quer o melhor para você. E vai, no futuro muito próximo, voltar para nos levar para morarmos com Ele para todos sempre nas mansões celestiais. Pastor Helder, muito obrigado pelo convite. Eu nem olhei para o relógio aqui, não sei se eu falei muito, se eu falei pouco. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar para a sua bondosa igreja, querida igreja. Pastor, sua oração, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós nesta manhã após essa linda mensagem. Oremos então. Amado Pai Celestial, nós temos certeza absoluta de que através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos os nossos pecados e faltas perdoados. E é por isso que, em nome do Senhor Jesus, pelo seu poder, pelo seu sangue derramado em nosso favor na cruz do Calvário, é que nós suplicamos esse perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas. Tu sabes, Senhor, o momento que esse planeta enfrenta, de lutas e dificuldades. Nós oramos, Senhor, por cada um de nós, por cada um que nesse momento ouve essa oração. Tu sabes os pedidos que foram feitos aqui. Alguns de ordem financeira, em relação ao trabalho. Alguns irmãos têm enfrentado o desemprego por causa dessa doença. Alguns irmãos já estavam desempregados antes disso, inclusive. Tu que és, Senhor, o dono de toda a riqueza, abras as portas, segundo o teu poder, segundo a tua vontade, para que essas pessoas consigam um bom emprego, uma boa colocação, que possam ter condições para sustentar seus entes queridos da melhor maneira possível, saudando assim os seus compromissos, saudando as suas dívidas e sendo também fiéis nos dízimos e nas ofertas. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que nesse momento luta com dificuldades financeiras. Há outras pessoas que pedem orações por entes queridos. Há pessoas que nós amamos que estão enfermas fisicamente. Tu que és o médico dos médicos, estenda sua mão protetora e curadora sobre cada pessoa que nós amamos. Em relação a essa pandemia, Senhor, sabemos que se for para o melhor, se for para que possamos acordar, que nós possamos entender a transitoriedade da vida, nós estamos dispostos, Senhor, a enfrentarmos essa dificuldade. Mas oramos também para que a ciência, os médicos, possam encontrar a solução para esse problema, Senhor, de acordo com a tua vontade, para que possamos, dentro do possível, voltar à normalidade. Oramos também, Senhor, pela vida espiritual de cada um de nós.
pela vida matrimonial. Sabemos que nesse momento de confinamento, em alguns casos, o relacionamento piora, as dificuldades aumentam. Que as pessoas possam entender que o Senhor está abençoando nesse momento cada família aqui representada. Que o Senhor Jesus faça presente em cada lar. Que expulse tudo que não presta da nossa vida e da nossa casa. E que apenas o Senhor Jesus habite em nossa mente, em nosso coração e em nosso lar. Oramos, acima de tudo, pela vida espiritual de cada um de nós. Tu sabes, momentos de tristeza que enfrentamos, de sofrimento, muitas vezes de depressão, de angústia. Às vezes achamos que não vale nem a pena viver. Senhor, tire de nós, afaste de nós esses momentos difíceis, esses momentos de tristeza, esses pensamentos tristes. Coloca em nossa mente e nosso coração alegria, na certeza absoluta da tua salvação, do teu perdão, na certeza absoluta de que um dia seremos com o Senhor para todo sempre nas nações celestiais. Te peço uma bênção especial sobre a família do nosso irmão Zorato, momento de luto, né, que essa família enfrenta. E eu quero agradecer, Senhor, pelo testemunho, pelo trabalho que o irmão Anísio, né, ao longo de toda a sua vida, anos e anos, como um fiel cristão, como um grande missionário, que nós possamos seguir esse exemplo e também possamos transmitir, possamos testemunhar, possamos pregar, possamos falar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Te rogo uma bênção especial também pelo pastor Helder e pela sua família, que ele continue sendo uma bênção para Tupã e região, que através do seu trabalho, do seu testemunho, ele possa, guiado pela pessoa do Espírito Santo, conduzir o teu rebanho de acordo com a tua vontade, preparando a tua igreja para um breve encontro com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pastor Mota, pastor evangelista da Paulista Oeste, diretor também da Missão Global, obrigado mais uma vez, que Deus possa abençoar o seu ministério, que o senhor ainda tem muito pela frente a ajudar a igreja. Fique com Deus, pastor. Amém. Amém. Fiquem com Deus, que todos tenham o restante sábado na presença de Deus.